Uso de eletrônicos na infância. Sim, esse é um tema que gera muita discussão, mas eu espero te ajudar nesse vídeo para que você, pai, para que você, mãe, entenda um pouquinho sobre o uso de eletrônicos na infância. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Ajuda para Pais. Meu nome é Sara Cassimiro e eu ajudo pais a desenvolverem práticas educativas saudáveis. Hoje nós vamos falar sobre o uso de eletrônicos na infância. E eu sei que esse é um assunto difícil, porque a gente tem várias informações, muitas pessoas falando e às vezes nós, pais, ficamos perdidos. Mas eu vou mostrar para vocês algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por exemplo, uma orientação que é bem clara é que de 0 a 2 anos de idade, nada, nadinha de eletrônicos. Então eu tô falando de celular, de iPad, TV, nada disso. Ah, Sara, por quê? Porque nós temos várias pesquisas mostrando como isso pode afetar o desenvolvimento infantil. Quando a gente fala da faixa etária de 0 a 2 anos, por exemplo, é uma faixa etária de desenvolvimento do aspecto sensório-motor. Sensório-motor, porque a criança precisa desenvolver essas habilidades sensoriais e motoras. É aqui, de 0 a 2 anos, que ela começa a engatinhar, que ela começa a andar. E ela precisa estar ali, ó, sentindo o cheiro, escutando, principalmente você, pai e mãe, falando, encostando, desenvolvendo o tato. E isso, ela precisa estar com o foco dentro do ambiente em si e não restrito, por exemplo, a alguma tela. Por isso que 0 a 2 anos de idade, não, nadinha, nada mesmo. De 3 a 5 anos de idade, essa criança ela pode assistir TV, só que é um tempo limitado, tá? Então, mais ou menos de 1 hora por dia, apenas a TV. Por enquanto, nada de tablet, nada de iPad, nada de computador, nem celular. E é importante você entender que a orientação é para cada 1 hora assistindo TV, pelo menos 2 horas brincando ao ar livre. Lembrando que é uma criança pré-escolar, uma criança abaixo de 6 anos de idade, e sim, a brincadeira é muito importante até para o desenvolvimento cognitivo. Quando a gente chega na faixa etária de 6 a 12 anos, aí sim, fica 2 horas de televisão, se possível, evitar o uso do celular. Mas a gente sabe, né, que existe a oposição entre o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, com até 12 anos de idade, nada de celular, nada de iPad, nada de tablet, nada de computador. Mas o mundo real é pandemia do Covid-19, precisamos dar um computador para essa criança, um tablet, um iPad, inclusive para ela poder assistir às aulas. Outros coleguinhas estão ali jogando algum joguinho, como por exemplo Minecraft, só ela que não está jogando, e aí ela começa a questionar, ela quer também jogar esse joguinho, e assim por diante. Sempre existe a oposição, né, entre as recomendações que são dadas, que seriam ideais, e o mundo mesmo real ali, ó, o que você vai enfrentar ali junto com aquela criança, né? Então é importante você ter ponderação. Tenta pegar então aquela regra que nós temos para crianças abaixo de 6 anos de idade e tenta colocar aqui também. Qual que era a regrinha que eu falei para vocês? Para cada 1 hora de TV, pelo menos 2 horas brincando ao ar livre. Então, para cada 1 hora que ele precise necessariamente, às vezes ficar numa tela ali, porque ele quer muito brincar, né? Isso faz bem para ele, estar interagindo, inserido ali dentro daquele contexto ali daquela turma, pelo menos 2 horas ao ar livre, fazendo alguma outra coisa, né? Algum esporte, por exemplo, que ele goste, né? Brincando ali de um joguinho de tabuleiro, brincando com os pais de alguma coisa, enfim. Vamos tentar fazer uma ponderação entre esse uso ali do celular, esse uso dessa tela, com efetivamente um outro momento que ele não esteja utilizando. De 13 a 18 anos, a ideia é que aí sim esteja liberado o celular. Aí sim seja liberado um tempo maior de uso do tablet, do iPad, que não tem nem tempo determinado limite. Mas lembrando que esse menino também está na escola, né? Ele precisa estudar. Bom, qual que é a ideia aqui? O celular pode, mas o céu ainda não é o limite. O que significa isso, tá? É importante você fazer combinados antes de você dar o celular. Muito importante, inclusive, combinados relativos aqui ao tempo do uso, das obrigações que essa criança tem. Por exemplo, alguns pais fazem assim: olha,
Você de manhã você vai para o colégio, então você não vai levar celular, não pode nem levar celular para o colégio, não leva. Você vai chegar, você vai almoçar, eu vou entregar o celular. Você pode ficar ali mais ou menos meia hora, uma hora, por exemplo, depois você vai parar, ou você pode entregar o celular para o ajudante de casa, ou para a própria mãe ou para o papai que esteja ali em casa, e aí ele vai fazer tarefa de casa. Fez a tarefa, vai para o esporte, vai para a aula de inglês, enfim, o que for. Aí depois, mais à noite, entrega novamente, tomando um cuidado muito grande em relação à questão do sono para não interferir, tá? Então, isso é importante que você estabeleça esse tipo de combinado antes mesmo de você entregar o celular, tá? Por quê? Porque aí o que é combinado não sai caro. O que você não combina, aí vira caos, porque aí você já está tentando implementar uma regra, colocar determinado limite, que na verdade essa criança já não aceita mais, e começam os problemas familiares relativos ao uso do celular. Uma outra orientação muito importante é sobre telas no quarto para crianças menores de 10 anos de idade. A indicação é que não, jamais. E eu acho que você sabe do que eu estou falando, né? Que é colocar uma televisão, geralmente acompanhada de um videogame ali, né, no quarto daquela criança. Aí o que frequentemente acontece é o quê? Bom, tá lá o pai, a mãe, verifica se que a criança tá ali no quarto à noite, já tá dormindo, né? Fecha a porta do quarto, deixa um pouquinho, às vezes, aberto, vai dormir também, ok? E aí, essa criança, quando todo mundo tá dormindo, o que que ela acaba fazendo? Ela vai lá, liga baixinho aquela TV, ou até mesmo o computador, pode até ser o computador. Liga lá e começa a jogar, enfim. E o pai e a mãe acabam descobrindo isso, às vezes, meses anos que a criança está fazendo, depois disso eles acabam descobrindo, porque a criança sempre está com muito sono na sala de aula, quer ficar dormindo em cima das tarefas à tarde, ali nas tarefas de casa. Então, a gente precisa entender que sim, você confia no seu filho, é importante você confiar no seu filho, mas as crianças elas têm dificuldade em entender as consequências a longo prazo, a curto e longo prazo, inclusive. Então, ela quer muito jogar, muito, muito jogar. E ela acha que você não vai descobrir que ela está acordando à noite para poder jogar. Então, não é uma questão da criança estar mentindo para você, dela estar querendo te enganar e manipular. É porque ela é uma criança. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado. Uma outra questão sobre o uso da tela no quarto abaixo de 10 anos de idade é porque você também quer evitar conteúdos inapropriados, como conteúdos eróticos, drogas, violência, tá? Alguns desafios, algumas brincadeiras, auto, até mesmo heteroagressivas, que você não vai ter muito um controle. E que à noite ali, dependendo do canal que ela vai estar assistindo, o que que ela vai estar vendo ali, que vídeo que ela está vendo no YouTube, vai aparecer para ela. Então a gente quer evitar isso o máximo possível. Outra questão é sobre o uso do celular antes de dormir, tá? O celular ele deve ser evitado a partir de 2 a 3 horas antes de dormir. Uhum, isso mesmo, porque ele vai acabar interferindo na melatonina, um hormônio que nós temos, que vai afetar a qualidade do nosso sono. Isso não serve só para crianças, hein? Isso serve para adultos também. O que faz com que a gente perceba que essas regras relativas ao uso dos eletrônicos em si, elas são regras para ajudar a gente a conviver ali com a tecnologia de uma forma saudável, tá? A ideia aqui não é falar assim, nossa, eu vou criar o meu filho longe de toda a tecnologia do mundo, nossa, vai ser horrível, tal. Pelo contrário, a tecnologia tem vários benefícios, os eletrônicos têm vários benefícios. Sim, a criança precisa aprender a mexer, por exemplo, no computador, fazer um trabalho, digitar, com certeza. Mas aqui a gente está falando de um uso benéfico. E quando a gente insere as regras existem no caso porque tem um sentido, tem pesquisas relacionadas com isso. E essa regra em especial, ela sempre mexe muito com todo mundo. Olha, você tem que parar de utilizar o celular 2 a 3 horas antes de você dormir. Quantas vezes nós adultos realmente a gente segue essa regra? Quase nenhuma, né? Porque a maior parte das vezes a gente inclusive leva o celular para a cama, né? Eu, por exemplo, tenho um costume muito grande de colocar o celular debaixo do travesseiro, que não é muito legal. Entende a ideia? Então, essas regras é para o melhor funcionamento de todo mundo, não só da criança, mas também para você, tá? A cama, ela serve para dormir, tá? Mas você deve estar pensando assim, Sara, tá bom, mas o meu filho já teve contato com tudo isso. Todas as normas, todas as regras ali, todas as orientações já foram todas quebradas.
nada disso ele fez corretamente. E aí, tá tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Você pode fazer novos combinados. Senta, faz uma reunião familiar e vamos lá. Por exemplo, se seu filho já tem redes sociais, olha, é fundamental você acompanhar essa navegação dependendo da idade dele, né? Então, porque toma cuidado, o que que ele está fazendo, com quem ele está falando, né? Senta com aquela criança, com aquele adolescente, faz uma reunião familiar, daquelas que eles odeiam mesmo, né? E fala da importância de se ter regras, da boa convivência, né? E fala de algumas questões que você queira mudar. Por exemplo, orientação quanto ao limite do uso desse aparelho eletrônico, tá? Isso é importante. Então, caso você perceba que está excessivo e mesmo com essa reunião familiar não resolva muita coisa e gere muito mais conflitos, na verdade, o que você precisa fazer? Procurar a ajuda de um profissional. Porque a ideia é inserir sim a tecnologia, inserir sim os eletrônicos de uma forma saudável, que gera uma boa convivência dessa criança, tanto com os amigos como para você, né? Você tem que lembrar que, independente do que for, o seu papel como pai e mãe é proteger os filhos. Principalmente isso. E a gente não pensa muito, às vezes, no perigo que a internet em si, através desses eletrônicos, pode trazer para os filhos. De pessoas mal intencionadas conversando com seu filho, pedindo coisas, fotos, dados e assim por diante. Então, a gente precisa realmente olhar um pouco para o uso dessa tecnologia dentro do ambiente familiar e pensar o que que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças. Caso você sinta dificuldade, procure um profissional, procure um psicólogo. Ele pode te ajudar, ele pode te orientar com essas novas organizações, com esse novo ambiente ali, na verdade, familiar que você pode estruturar, tá? E lembre-se sempre que quando você está restringindo alguma coisa, por exemplo, você está restringindo o uso de tela, o uso do videogame, o uso de assistir televisão, você tem que pensar em maneiras de substituir o tempo dessa criança. Porque antes ela ficava, às vezes, 4 horas ali assistindo TV, e agora você está restringindo para 2 horas. Legal, você está seguindo a orientação. Mas as outras 2 horas que ela vai ter livre, ela vai fazer o quê? Preencha esse tempo com coisas legais para a família toda. É momentos de brincadeira, momentos de esporte, momentos que envolvam a sua presença, inclusive, a sua presença pai e mãe. E eu sei que isso é difícil, né? Porque a gente vive num mundo que a gente trabalha muito, que a gente tem muitas atribuições, muitas coisas, né? Mas também ser pai e mãe é também saber delegar outras funções, se preciso, e pegar aquelas funções que são suas, de pai e de mãe ali, e vou oferecer um tempo ali para aquela criança. É importante a gente saber disso, né? Entender o que é prioridade ali na nossa vida. Porque essa idade que o seu filho, que a sua filha está agora, não vai voltar mais, né? O tempo está passando. Então, a gente tentar achar alguma maneira de poder aproveitar esse tempinho com essas crianças. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, pai e mãe, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Toda quinta-feira nós temos um vídeo aqui no canal sobre ajuda para pais. Um abraço!